A casa da gente é onde as nossas necessidades são ouvidas. A casa da gente é onde a cultura tem espaço para brilhar. A casa da gente é onde eu vejo um futuro melhor para ela. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente, de portas abertas para você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. No Nossa Macaé, a gente sempre falando sobre assuntos importantes que acontecem na cidade, nessa cidade de Macaé, com um mercado corporativo pródigo, né? Principalmente na área offshore, na área industrial ligada à cadeia de petróleo e gás, e tão importante quanto certificados, cursos de especialização, tem também a questão da capacidade que você tem de se comunicar no ambiente corporativo. E quando a gente fala de comunicação, não tem jeito, não tem para onde correr, surge o bendito do inglês. Por que eu falo assim? Porque tem gente que não consegue aprender inglês de jeito nenhum, tem muita dificuldade e não dominar o inglês no ambiente corporativo, às vezes acaba sendo um limitador do progresso profissional daquele elemento ali que está trabalhando, que às vezes tem um teto de crescimento porque não domina o inglês e não consegue ir além de onde ele está. Então o inglês, ainda que algumas pessoas tenham dificuldade, é muito importante. Para falar sobre a importância do inglês e dos métodos de se aprender o inglês, eu estou recebendo aqui hoje a Tânia Santos, que é uma mentora de Business English, 19 anos de experiência nesse mercado, vai falar para a gente um pouco sobre essa ferramenta tão importante quanto às vezes inacessível para algumas pessoas, que é o domínio do inglês. Tânia, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Obrigada, muito prazer. O prazer é meu, né, de estar aqui em um podcast tão assim, de tanta relevância, porque fala exatamente da cidade, né? E você falou tantos pontos interessantes que dali dá pra gente falar muita coisa. Nossa, muita coisa. Mas eu queria começar perguntando, assim, é uma pergunta óbvia, mas que sempre tem muita validade. Potencialmente todo mundo é capaz de aprender inglês? Olha, Silvio, você falou uma coisa aí muito interessante, que muitas pessoas não conseguem, outras não gostam, outras já têm um trauma que trazem de experiências passadas, né? Mas o inglês, por incrível que pareça, ele não está associado ao cognitivo. Inglês é puramente emocional, mindset. Então, assim, há de se fazer um trabalho com as pessoas. Esse estigma que inglês é difícil, não é pra mim, eu não consigo, é tão lindo, mas tá tão distante de mim. Não, o inglês não está distante, ele é para todo mundo. Nós temos muitas experiências de professores a bordo, nossos professores. E a bordo você encontra pessoas de todo tipo de educação, de muita educação, de pouca educação, né? De educação que eu falo acadêmica, instrução, né? Acadêmica, e todo mundo consegue. Então é o trabalho que a gente faz, né? De exatamente trabalhar com a mente da pessoa, tirar essa ideia de que não é para mim. Todo mundo consegue falar. O que difere é a forma como se apresenta a língua, né? A comunicação. Então, pelo que você está dizendo, muita gente sofre, na verdade, de bloqueio / auto-boicote. Exatamente. É isso? É exatamente isso. E aí essa mentalidade limitadora acaba impedindo ela de aprender. Exatamente. Mas aí, Tânia, eu te pergunto também, no final das contas, inglês é só memorização? Não é memorização. Em inglês é você se colocar ali. São situações, né? Então, aquele inglês tradicional que se usava, que ainda existe, né? Obviamente, já ficou muito arcaico. Hoje a gente fala aquele negócio do cursinho começa com o verbo to be, gramática, the book is in the table, tá fora.
São situações. Certo. A gente pega a pessoa, o profissional, né? Coloca o profissional em situações e ali a gente desempenha aquele diálogo naquela situação. Você obviamente sabe, tudo hoje em dia está muito disruptivo, né? Se fala muito em disruptivo, aprendizagem disruptiva, método disruptivo, e é exatamente isso. É disruptivo. É desconstruir tudo aquilo que a pessoa tem com relação ao inglês e construir um novo. Isso se faz, não é a longo prazo, não. É no primeiro dia. No primeiro dia a gente já faz isso, a pessoa já vira a chave. É porque é uma coisa interessante, né, Tânia? Você percebe uma curiosidade sobre o inglês que eu verifiquei já há muito tempo, há muitos anos, é de que as palavras do inglês, palavras e algumas frases compostas, elas não se apresentam como a tradução literal que elas aparentam ter, mas sim pelo contexto em que elas são utilizadas. E o contexto determina o que quer dizer aquela frase. Exatamente. E não a tradução literal, Exatamente. o que é muito diferente do português. O português é muito literal. Embora as palavras, algumas aqui sejam um pouco ambíguas às vezes, mas no geral é muito letra fria o português, ele é muito literal. E o inglês já não é. Inglês não é. Não é, né? Ele é muito... O momento determina o que aquilo quer dizer. Exatamente. Pegando o gancho que você falou que o inglês, as palavras são muito ambíguas, realmente, porque a língua ela está diretamente associada à cultura, né? Então, quando a gente fala língua portuguesa, nós estamos inseridos na cultura da língua portuguesa. Do colonizador, de tudo. do tudo explicadinho, né? Que é muito típico do português. Do subjetivo. Isso. Oi, né? Você faz uma ligação. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quem tá falando aqui é fulano. Oi, fulano, aqui é ciclano, tudo bem? Olha quanto tempo já levou em inglês, não. Oi, aqui é Tânia. Oi, Tânia. Acabou. Já começa o assunto. Então, a língua portuguesa ela é subjetiva. Por exemplo, eu quero um documento, fulano, tô precisando daquele documento. Ah, sim, eu te envio. Mas eu não pedi. Mas subentendeu que você... Em inglês, não, você tem que pedir. Então, ele é direto ao ponto, claro e objetivo. O português, ele é subjetivo, a língua. Mas né? você desculpa, mas aí tem uma coisa curiosa em relação ao nosso português. O nosso português do Brasil. Porque o lusitano lá em Portugal, ele é direto. Ele não faz rodeio. Mas porque está inserido na cultura europeia. Sim, ele não faz rodeio nenhum. Ele não faz rodeio. Então, a língua ela está associada à cultura. Então, a gente pode falar ou português, ou inglês, ou italiano. É a cultura, né, que vai dizer, que vai determinar. Então, quando você fala da tradução, realmente, porque não se pega uma palavra, uma frase, um contexto e se traduz. Nem existe mais essa palavra, hoje em dia não se usa. Fala-se versão. Então, o que eu quero dizer em português, como eu falaria em inglês? São duas versões diferentes. Por quê? Porque vai estar atrelado à cultura de como se fala. Eu além de radialista, eu me tornei, há 5 anos, um pouco mais, eu me tornei dublador. Né? Ai, que legal! Era um sonho de infância que eu fui realizar depois de velho. E aí eu tive muita dificuldade no começo com isso, porque você recebe um roteiro em português, mas você assiste e ouve uma cena em inglês. Né? E às vezes, com meus parcos conhecimentos de inglês, eu ouvia e falava, mas ele não está dizendo isso. Né? E ainda tem a questão da fonética também. No caso da dublagem, você ainda tem uma angústia que é lidar com a fonética, em que uma palavra em inglês tem uma sílaba, em português o correspondente tem 3 sílabas e não cabe no movimento labial. Mas isso não era bem o caso. O caso que eu queria falar era do contexto. Aí eu comecei a entender mais ainda essa questão do contexto, de que as cenas dos filmes, das séries colocavam em inglês. Era muito interessante realmente. Você, na tua experiência, 19 anos de experiência, né, especialista em Business English, andragogia. O que é andragogia? Andragogia é o ensinar para o adulto, porque a pedagogia ensina-se à criança. Não é da mesma maneira que se ensina o adulto. Então, a andragogia é como se ensina ao adulto. É diferente. Andragogia, tá aqui o radical andra, faz todo sentido. Andragogia é adulto,
de pediatra, do mesmo radical de pediatra, criança. Nesses seus 19 anos, qual o caso mais surpreendente, positivamente, que você conheceu, que você possa falar pra gente sobre o ensino de inglês no ambiente corporativo? Olha, tem muitos casos, tanto positivo quanto negativo, né? Mas assim, negativo não no sentido que é ruim, negativo que realmente fez falta. Por exemplo, positivo, eu tenho vários casos de alunos que começaram com a gente do zero. Zero absoluto? Zero absoluto, hoje já fazem a apresentação toda em inglês, coisa de 3 anos. Fazem uma apresentação em inglês. Então, assim, a gente tem muitos casos. Tive casos de pessoas, Tânia, eu estou desesperado, vou fazer uma entrevista de trabalho, semana que vem, não sei nada de inglês, preciso pelo menos responder. Vamos pegar acelerado, pega a pessoa no acelerado, ela consegue pelo menos fazer uma entrevista de trabalho. Então você imagina, em uma semana ou 2 semanas, dá tempo de explicar a gramática, porquê daquilo, conceito de cada coisa para ele poder falar? Não tem como. Não. Então é falar de você perceber o que a pessoa perguntou e responder. Nem dá tempo de traduzir. Isso não dá tempo. Então é virar essa chave, sabe? De entender o que a pessoa falou e já responder. Então isso são hábitos, são skills, então, habilidades que a gente constrói com o aluno. Então isso é um negócio meio intuitivo também, porque quando você fala, não dá tempo de traduzir, você tem que entender o que ele falou, é muito prestar atenção no teu interlocutor. Exato. E ter uma intuição nas palavras-chave, mas você precisa perceber algumas palavras-chave. Óbvio, precisa. Mas você precisa sacar o que foi aquilo ali. E quando veio a pandemia, né, eu vou trazer isso um pouquinho para o online, eu já estava no online. Eu saí do físico para o online de 2018 para 2019. E hoje você trabalha híbrido. Provavelmente. Já tem todo o território nacional e fora do Brasil. Sim. Tudo no online. No online, tudo online. Tem em company é presencial, mas é nas empresas, né? E tem a bordo também que a gente tem. Mas o online as pessoas têm ideia assim, eu não gosto de online, não dou certo, não dou bem com online. Na verdade, não é o online que é o problema, é a metodologia que é aplicada no online. Porque uma coisa é a gente estar aqui no presencial, a gente pode dar um gap de silêncio, não tem problema, porque a gente está aqui perto. Eu posso dar uma parada, fazer silêncio, escrever uma frase, existe um acompanhamento. No online não tem como, se der um gap de silêncio, acabou, fica tudo mudo, né? Então, a metodologia do online é diferente do presencial, né? Então, essa pegada a gente já pegou. É full time, o tempo todo, conversação, dinamismo. Se não houver o dinamismo na aula online, o cara desliga a câmera. Não faz isso não. Finge que está lá presente e não está. E aí? Né? É interessante isso aqui. Agora você está falando, eu estou borbulhando aqui de questões. O teu trabalho é focado no ambiente corporativo, quem trabalha em empresa, quem tem que apresentar, por exemplo, palestras, apresentação de produto, relatórios, balanços para diretoria. Isso, receber um visitante, normalmente atender um telefone, mandar um e-mail. Receber delegações de filial, de matriz, essa coisa toda. E aí eu fico me perguntando o seguinte, num universo de 10 pessoas, quantas tem que, neste ambiente, quantas têm que lidar com o inglês falando e quantas têm que lidar com o inglês lendo e escrevendo? Na verdade é a mesma porcentagem, por quê? Na verdade é mais escrevendo do que falando, porque nem todo mundo usa o inglês falando. Isso, é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu conheço gente que lê o inglês, mas não consegue falar. Mas consegue ler. Já é outra coisa. No uso no dia a dia, muitos usam só no e-mail, não conseguem falar. Sim. Mas o não conseguir falar não quer dizer que ele não precisa, porque o precisar é de repente, fulano, recebe fulano aqui pra mim. Atende essa ligação aí pra mim. Atende essa ligação aí pra mim. Fulano tá precisando de uma ajuda lá na reunião tal, vai lá. Não vou poder participar da reunião, quero que você vá no meu lugar. Então, o que é que a gente
propaga o profissional de alta performance, ele tem que estar pronto, né? Independente da circunstância, ele precisa estar pronto. E hoje, Macaé, que está recebendo esse boom de empresas multinacionais, né? A gente sabe das últimas notícias, o petróleo vai bombar, então muita coisa já está acontecendo novamente na cidade. O profissional que se não se atentar para o inglês corporativo, ele corre um grande risco de ficar de fora. Principalmente aquele que está em níveis gerenciais, de coordenação. Então, esses nem né? falo, né? Esses tem que estar. Principalmente aquele que está entrando no mercado de trabalho. Porque esses a gente não fala que ele precisa, já faz parte do currículo dele, né? Mas aqueles que estão chegando... tem uma história de um rapaz que estava fazendo engenharia e primeiro dia de aula o reitor fez aquela reunião com todo mundo, todos os alunos. Aí ele disse, olha, vocês têm que falar 2 idiomas. Não é o inglês não, porque o inglês já faz parte, são mais outros 2. Eita. Então, olha bem a que ponto que chegamos, né? O cara tem que dominar. Eu já tenho que dominar, porque se estamos falando de empresas multinacionais, se estamos conectados com o mundo, eu sempre falo que nós não somos mais cidadãos brasileiros, cidadãos do Brasil, nós somos cidadãos do mundo. Né? Hoje nós somos cidadãos do mundo. A Tânia Santos é uma especialista no treinamento do inglês. 19 anos, já falei aqui, de experiência. Formou assim, centenas de profissionais, capacitou, né, melhor dizendo, capacitou centenas de profissionais do ambiente corporativo e deve ter conhecido, tido contato com todo tipo de pessoas que relataram todo tipo de dificuldade. Ela lida com adultos, né? Gente que estudou inglês numa fase da vida, largou para lá e aí se depara de novo com a necessidade de ter que lidar com o idioma. E gente que nunca estudou. Nessa jornada lidando com essas pessoas todas, qual é a dificuldade mais recorrente que as pessoas te reportam? As pessoas têm muito medo, né? Na verdade, esse medo... Uma certa inibição? O medo é o medo do julgamento do outro. Do que vão falar. Do que vão falar. Principalmente aqueles que são tão perfeccionistas na sua atividade laboral, são os que mais têm dificuldade. Por quê? Porque eles têm medo do que o outro vai julgar. E na verdade, a vergonha é o medo do julgamento do outro. Certo. Né? Porque o que causa vergonha é o medo do julgamento do outro. Então a gente faz com que... Eu trabalho muito com individual, muito com individual VIP, né? O aluno, para ele se sentir mais à vontade. Então a gente trabalha muito com isso. Ele vai falar, ele tem que falar. Ele tem que falar, não tem como. Mas não chega a ser sessão de tortura, não. Não, porque é leve, sabe? É leve. No primeiro dia, ele já fala assim, caraca, é só isso. Era tão simples. Porque é simples. Simples. Sabe? É simples. Eu tenho experiência em casa, minha netinha fala inglês comigo e nunca foi para uma escola. Só com os YouTubes e vídeos de YouTube. Então olha como é fácil para a criança pegar. É fácil para o adulto também. Não, o meu filho mais velho, eu sempre falo isso para as pessoas, o meu filho mais velho, na época, olha que eu vou falar de uma época longínqua, né? Eu tinha aquela TV a cabo de DirecTV, né? A popular DirecTV, que era concorrente da Sky na época. E aí o meu filho descobriu no controle remoto, ele hoje tem 32 anos, na época ele tinha 5. Ele descobriu no controle remoto que ele conseguia tirar a versão dublada e colocar a versão original. E aí eu estava muito bem no quarto, eu saí, eu estava vendo aquele negócio em inglês, era ele vendo desenho, vendo aquelas séries juvenis em inglês. E largava para lá e tal, e às vezes conversava com ele dizia que gostava, e ele foi nessa levada, e ele aprendeu inglês, ao ponto de trabalhar numa empresa offshore e ser na plataforma, na época, com 18 anos, a única pessoa que conseguia interagir
com o gerente da plataforma, que era um vietnamita. Tá vendo? Um cara com inglês, que o vietnamita tem um inglês que eles chamam de inglês poluído, né? Costuma-se dizer que é um inglês poluído. E ele conseguia interagir com o cara numa boa. E ele aprendeu vendo desenho. Depois foi fazer curso, depois foi fazer curso de francês e tal, mas ele aprendeu vendo desenho, vendo filme, vendo série. E numa fase em que se introjecta muito mais facilmente, porque tem isso também, o adulto não introjecta tão fácil quanto o jovem. Isso é mito também? Não é que seja mito. O adulto já tem outras questões que envolvem, e o jovem ele já está com as gavetas bem cheias, né? Exato. Está com a gaveta cheia, ele sabe que ponto que vai ser julgado ou não, que ponto que ele não pode errar, tem que ponto ele vai. O jovem não, o jovem não tá nem aí, tá né? nem aí, ele vai falando, né? Tanto é que o adulto que também não tá nem aí, que vai falando, ele pega rapidinho. Pega rapidinho, pega rápido. Bom, então, pelo que você está dizendo, esse trabalho é um trabalho que caminha em duas vertentes. Treinar o idioma, mas também fazer uma espécie de não vou chamar de reprogramação exatamente, uma coisa de ressituar a pessoa em como ela precisa lidar com aquilo. Exatamente isso. Exatamente isso. E trazer o idioma de forma leve. Não trazer aquela construção gramatical pesada. É leve. Hoje mesmo eu estava dando um treinamento para um professor que ele chegou totalmente diferente do nosso método. Então, a gente foi explicando para ele como ele foi, caraca, eu nunca vi isso na minha vida. Porque a gente vai explicando. O aluno, no primeiro dia de aula, que não sabe nada, ele sai falando, se apresentando a equipe e falando o que ele faz. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de mentoria, sem ele saber nada. Então, olha para você ver, não tem que construir nada, é desconstruir tudo que ele sabe e inserir novos padrões, né? Vamos dizer assim. Você diria que uma das dificuldades que as pessoas podem ter, aquelas que conheceram em algum momento o ensino, o modelo tradicional do ensino, aquele tal qual a gente conhece, dos cursinhos, das franquias, porque na verdade eram e são franquias, que a maior dificuldade que essas pessoas podem apresentar é que elas se fixam muito na forma como elas têm que falar uma palavra que elas veem escrita. Isso já assusta um pouco. Pô, como é que se fala isso aqui, cara? Olha, cheio de W, cheio de Y, como é que fala esse negócio? Isso também já começa a dar um pouco de medo logo inicial, não dá? Sim, a língua portuguesa, ela é plain, ela é flat. Ela é flat, total. É assim, né? Não tem altos e baixos. O inglês, você tem pouquíssimas palavras estranhas na língua portuguesa. O inglês não, ele tem altos e baixos. E aí, para a pessoa chegar tímida, desconstruir que ele tem que falar assim, plain, tem que falar altos e baixos, né? Ele fica meio assim, eu tenho que fazer essa sonorização. Tem, a sonoridade. Ela tem muita entonação, né? Às vezes uma mesma palavra, dependendo do tamanho, ela tem duas, três entonações. Existem duas formas sílabas fortes da mesma base, existem duas, né? Que a gente não tem na língua portuguesa. Então, isso tudo a gente vem trazendo e a pessoa vai trazendo isso para o dia a dia dela. Mas, óbvio, é uma via de mão dupla, né? A partir do momento que o profissional se propõe a se especializar e se transformar em um profissional bilíngue, óbvio, existe todo um estilo de vida que ele precisa mudar. Tem várias questões que a gente vai colocando para ele, para facilitar e acelerar o processo, né? Porque ele tem que mexer em algumas coisas nele. Nele, na vida, no seu dia a dia. Tipo o quê, por exemplo? Tipo, por exemplo, parar de ficar ouvindo só o português. Ele tem que ouvir inglês. A gente tem vários podcasts, ouvir podcast em inglês. Né? Vou assistir um filme? Não vai mais assistir um filme relaxado ou dublado. Não mais, acabou. Agora eu ver um filme, assistir um filme com o som original. Você pode até colocar a legenda. Ele tem que fazer essa... Tem. Mas é um trabalho...
Dá trabalho. Como quase tudo, né? Dá trabalho. Acabou. Você quer? Acabou. O relaxado ouvir um filme dublado. Quando ele começar a pegar isso, ele nem vai querer mais assistir filme dublado. Não faz mais sentido pra ele, sabe? Não faz mais sentido. Não tem a ver, porque o dublado é diferente. Como você me falou, o dublado, o som, o sentimento adaptado, do né? dublado não é o sentimento do original, né? Tem até coisa do sentimento, mas é diferente, eu concordo, acaba sendo diferente. Acaba sendo diferente, porque a versão dublada é trazida para o nosso ambiente, o nosso ambiente dialético, e para as nossas emoções, por mais que o dublador tenha que reproduzir aquela inflexão, emular aquela emoção, ela também é muito trazida para o nosso. Né? Mas assim, nem é que não é bom, é porque ele está inserido ainda na sua cultura. Ele tem que sair dessa cultura nossa e entrar na cultura da língua inglesa. Hoje, agora eu mesmo estava, né, com uma aluna, uma mentorada. Você tem que sair da nossa cultura e entrar na outra cultura. Né? Aquela coisa de, he's my brother, ele é meu irmão. Acabou. Porque a gente tem que fazer um trabalho com a nossa mente, né? A gente trabalha a mente. Se você lê o português, ele é meu irmão. A sua mente, tá vendo? Você tem que repetir, porque se você não repetir, eu não vou aprender. Então você bloqueia sua mente. Você vai aprender inglês. He's my brother. Acabou. Não precisa traduzir para você entender. Você vai entender em inglês. Então, tá vendo um trabalho como que é? Não é simplesmente aplicar uma aula, vai estudar, vai fazer dever de casa e estudar. Não é isso. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos há 30 e poucos anos, 35 anos. Exatamente 36 anos ela mora nos Estados Unidos. Foi para lá em 1989. Uma prima querida, um amor. E a gente conversava muito a partir de um certo tempo por telefone. A gente sempre está batendo papo, mas alguns anos atrás ela falava assim o seguinte: ela falava assim, tem duas coisas que você precisa aprender a parar de fazer. Ela falava para mim. Eu dizia o quê? Porque toda vez que a gente falava do preço das coisas, ela me corrigia porque eu ficava fazendo conversão. E ela falava assim, cara, não pensa em real. Aqui a gente não pensa em real, a gente não fica convertendo moeda. A gente pensa em dólar. Na proporção, por exemplo, o galão, porque lá a gasolina não é litro, é galão. O galão de gasolina aqui, ele representa tantos por cento de $1. Ele é mais barato que aí, porque aí o litro da gasolina é tantos por cento do real. Então ele é mais barato aqui, mas a gente não converte para depois fazer o comparativo. E a outra coisa que ela falava é que ela só conseguiu se comunicar quando ela parou de pensar em português. Exato. Quando ela parou de pensar em português e passou a pensar em inglês. Ela falou que por último ela já estava até sonhando em inglês. Exato. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você começar, essa semana eu tive 2 que falaram, sonhei em inglês. Quando você sonhar em inglês, você já está pronto para falar. Isso não é balela, é verdade. É mesmo? Porque o seu cérebro já está... Eu sempre falo para eles, né, para o pessoal, deixa o caderninho na cabeceira da cama, antes de dormir. Vai orar, vai rezar, fazer tudo tem que fazer. Mas antes de dormir você vai escrever 10 frases. Por quê? A última coisa que o seu cérebro viu foi em inglês. E aí ele tem mais probabilidade estímulo de guardar aquilo tudo. No dia seguinte você está com aquilo na cabeça. Então tem mais probabilidade. Então escrevam frases. Então tem várias técnicasinhas, né, ferramentas que a gente vai dando e realmente o aluno vai vendo. Agora, manter uma proximidade, uma constância, uma regularidade com o contato com o idioma inglês, como você falou, televisão, filme, podcast, é fundamental. Muito. Você diria que é determinante para o sucesso? Olha, é determinante se ele fizer também. O que vai determinar é o seu mindset, o que você pensa com relação àquilo. Como você falou, a primeira coisa que você falou, que muitas pessoas veem o inglês como limitador. Se a partir do momento você não ver o inglês como limitador, mas como uma oportunidade, acabou. Vai ter mais limite. Então você vai ver, nossa, aprendi isso, amanhã eu quero aprender mais coisa, amanhã eu vou aprender outra, entende? Então vai tudo o comportamento que a pessoa tem com relação ao inglês.
né? Muitas pessoas vêm, a gente faz aquele trabalho, não fazem tudo que tem que fazer no dever de casa, e daqui 3 dias vem novamente, nem lembra o que foi dado na aula passada. Então, quer dizer, não, o processo vai ser mais lento, obviamente. Sim, né? sim. O que você diria para alguém que está nos assistindo agora, que sentiu assim, que falou, pô, gostei disso aí, tenho minhas limitações, tenho meus fantasmas, mas acho que vou tentar de novo, porque também é muito um negócio do tentar de novo, né? Acho que a taxa de reincidência de quem já passou pelo modelo tradicional e chega até você é grande, não é? É muito. Diariamente a gente tem pessoas que às vezes se formaram, as pessoas Formaram? Muitos já se formaram e não conseguem falar. Ah, que nem você, eu sou intermediário, porque eu já formei e não consigo falar. Então, para nós, você é bebê. sinto dizer. Você é bebezinho. Você tem noção do idioma, você já se familiarizou com o idioma, mas não consegue falar. Então a gente faz um trabalho de ser rápido também, tá? Agora, o que eu diria é: tire da cabeça que não é para você, que eu não posso, eu não consigo. Todo mundo pode, porque o inglês é comunicação. Se a pessoa pode falar, ela pode falar inglês, ela pode falar em qualquer idioma. Tem até, se ela pode improvisar, se né? ela pode improvisar, ela pode. Então, a comunicação, ela é ampla. Eu costumo falar para os meus alunos: olha, eu vou te dar a base, uma base forte. Você tendo uma base sólida, você voa, você pode voar. Então, você pode voar com o inglês. Mas tá tudo aqui dentro. Maravilha. Tânia, redes sociais, que o pessoal quiser te encontrar, conhecer mais teu trabalho, tua técnica, estabelecer um contato, mandar uma mensagem, te acha onde? Qual o nome da sua escola, do seu centro de treinamento? Olha, a minha escola é o Indeed Institute, é um termo estrangeiro, porque antes da pandemia a gente estava buscando uma chancela internacional, tivemos que mudar o nome, veio a pandemia, atrapalhou todo mundo, nós mantivemos o Indeed Institute, mas o meu Instagram é inglês com Tânia, _ Santos, que é Tânia Santos. Inglês com Tânia, _ Santos. Ali a gente tem conteúdo, tem dicas, a gente tem uma comunidade que a gente dá várias dicas, então... E as pessoas podem te encontrar ali, mandar mensagem. Mensagem ali, a gente atende, on time, on sharp, na hora. Eu ia perguntar assim, e o Instituto está em Macaé, né? Não, na verdade, quando você falou que hoje você atende o mundo todo, fora das fronteiras, você está para todo mundo que tiver em qualquer lugar. Exato, para todo mundo. A gente está em Angola. Legal. E o presencial, esse então você faz dentro das empresas, um treinamento personalizado. Todos os treinamentos são personalizados, tá? Tem o Needs Analysis, que a gente faz uma análise de necessidades, né, do participante, o que ele precisa, o que ele quer. Ali a gente já identifica algumas dificuldades, né? Agora, o In-Company, a gente tem In-Company, né, nas empresas, que é presencial, mas é tudo online. Maravilha, tá aí, gente. Vivemos no mundo do online, portanto, neste mundo das maravilhas modernas, você pode, onde estiver, aprender inglês com foco no inglês profissional, no inglês para você trabalhar, para você interagir com as pessoas, com as instâncias, com os departamentos, com as filiais, enfim. E até você também que não está no ambiente corporativo, mas quer se preparar, né? Pode. É diferente, né, Silvia? Eu até nem falei sobre isso. O Business English, ele é muito diferente do inglês social, muito diferente, né? Porque, como a gente falou, ele ali tem cultura, comportamento, a mesma cultura que eu estou na praia, não é a mesma cultura que eu estou dentro do corporativo. Então, ali a gente envolve tudo isso. Sim, eles têm essa diferença de olhar, né? Sim. Então, a primeira pergunta que você faz para quem te procura é: o que você quer fazer com o inglês? Qual a sua experiência com o inglês? Isso. Não, e aonde você quer usar e como, né? Sim, exatamente. Isso é que vai determinar, né? Exatamente. Tânia, olha, queria te agradecer muito por você vir aqui falar com a gente sobre essa ciência, né, que é o ensinar, e ensinar para um público tão específico, ao mesmo tempo tão heterogêneo, com necessidades tão
emergenciais, porque quem te procura precisa para depois de amanhã, né? Não é para um projeto de vida a médio e longo prazo, é muito rápido e a tua técnica também tem que ter essa capacidade de imprimir, né? Essa velocidade aí e entregar para a pessoa aquilo que ela precisa. E desejar sucesso e deixar, mais uma vez, o Inglês Contânia _ Santos. Inglês Contânia _ Santos no Instagram. Isso. Vai achar ela lá, mandar mensagem e você vai poder saber de tudo aí. E quem sabe mergulhar nesse oceano do domínio do idioma e navegar bastante. Queria agradecer muito a tua presença aqui e desejar sucesso. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela recepção, tá, Silvio? Foi um prazer. E o que precisar da gente, qualquer situação, só contar com a gente. Então é isso, gente. Esse é o Nossa Macaé, você sabe, o podcast em que a gente fala de coisas importantes aqui na cidade, como é o aprendizado de um idioma, principalmente para quem precisa numa certa velocidade no ambiente corporativo, no trabalho, para uma promoção, para ficar bonito na foto, como a gente costuma falar, para dar aquele up, né? Eu estou até me aventurando aqui em falar inglês também, na sua carreira, no seu aprendizado profissional. Aprender o inglês é muito importante, você pode procurar a Tânia também. Olha, temos um encontro marcado na nossa próxima edição, mas antes eu quero lembrar, se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque aí esse conteúdo vai estar chegando para mais pessoas, você vai ser avisado que tem vídeo novo no canal e vai ficar sempre ligado na gente. Compartilhe esse podcast com os amigos, hein? Os amigos de trabalho, pessoal do grupo lá do WhatsApp, pessoal da família, os amigos da resenha também, para todo mundo conhecer o conteúdo aqui do canal TV Câmara e ficar ligado na gente, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! A casa da gente é onde as nossas necessidades são ouvidas. A casa da gente é onde a cultura tem espaço para brilhar. A casa da gente é onde eu vejo um futuro melhor para ela. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente, de portas abertas para você.